Olá, querido, estamos conhecendo o pensamento marxista depois da morte de Marx. A gente diz o marxismo pós-Marx. Nós sabemos que, especialmente nos países que estão mergulhados em crise profunda, depois, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, que essa tradição marxista ganha força em processos revolucionários, ou seja, a guerra gerou uma situação caótica na Europa, especialmente nos países que foram derrotados, como a Alemanha. Ou então naqueles países que durante a guerra mergulharam numa situação revolucionária, como é o caso da Rússia. Sim, na Rússia a revolução começa não exatamente liderada pelos socialistas, pelos bolcheviques, ela começa liderada pela própria burguesia. Em 1917, com a participação da Rússia na guerra, se criou uma situação tão complicada, tão caótica no país, ou seja, os soldados morrendo-se aos milhões no campo de batalha, então desertando em massa. A população, disse já uma população pobre e miserável, tendo que enfrentar sacrifícios enormes para sustentar o esforço de guerra. Na Rússia, então, durante a guerra, quem não está morrendo nos campos de batalha está morrendo de fome ou de frio, naqueles invernos em que a temperatura cai abaixo de zero e onde todo o combustível disponível era carreado por esforço de guerra, de modo que a população desamparada, repito, os que não estão sendo sacrificados nos campos de batalha estão, de qualquer jeito, morrendo de fome e de frio, aos milhões. É nesse contexto caótico que os socialistas estão tomando o poder. Só que quando a Revolução, olha só que interessante, quando a Revolução começa na Rússia, surgiu para os socialistas uma espécie de desafio. Porque, afinal de contas, Marx tinha previsto que a Revolução Socialista começaria naqueles países onde o capitalismo estava mais adiantado. Ali surgiria uma classe trabalhadora, uma classe operária mais numerosa, que gradativamente se conscientizaria da sua força, se organizaria e seria capaz, então, de tomar o poder e promover as reformas necessárias para a construção de um modelo dito socialista. Acontece que era na Rússia que estava explodindo agora a revolta, e na Rússia não era exatamente um país de capitalismo adiantado. Ora, na Rússia, já em 1905, no início do século, quando vai se esboçando já um contexto revolucionário, os marxistas se dividiram em duas alas. A ala dos mencheviques e a ala dos bolcheviques. A ala dos mencheviques acreditava que primeiro era preciso desenvolver plenamente o capitalismo na Rússia, porque só assim surgiriam as condições para a ultrapassagem desse modelo e a caminhada em direção ao socialismo. Eles achavam que se a Rússia ainda não tinha um sistema capitalista plenamente desenvolvido, se era um país tão atrasado, se tinha ainda traços tão fortes, né, de uma estrutura feudal que ainda sobrevivia no país, se ainda existia um governo absolutista, o czarismo, ou seja, não existia nenhuma tradição parlamentar, como é que a Rússia poderia enveredar para um modelo socialista? Se o processo, pensavam eles, por etapas, se dá assim, ó, do feudalismo para o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo gera as condições para a Revolução Socialista, como é que poderiam passar de uma estrutura feudal, praticamente, que ainda existia na Rússia, para a experiência socialista sem ter passado pela etapa do capitalismo? Essa é a ala dos mencheviques, e é por isso que eles se aliaram à burguesia em 1917, derrubando o czar, porque acreditavam que primeiro era necessário promover as reformas para desenvolver o capitalismo na Rússia, e a partir dessas reformas surgiriam as condições para a Revolução Socialista, que aconteceria num momento posterior. Os bolcheviques discordavam. Lenin escreveu uma obra, em plena guerra, em 1915, ele publica uma das suas teses mais importantes, em que ele diz o seguinte, o livreto é uma brochura, tem como título O Imperialismo, fase superior do capitalismo. Nessa tese, Lenin defende a seguinte ideia, ele diz que desde que Marx morreu, até essa etapa em que ele estava escrevendo, ou seja, início do século XX, o capitalismo tinha entrado numa nova fase. Nessa nova fase, na fase do imperialismo, dizia Lenin, não era exatamente nos centros dinâmicos do capitalismo que iam surgindo as condições para uma revolução, mas nas regiões periféricas para onde o capitalismo estendia sua influência. Nessas regiões periféricas, o capitalismo chegava, explorava a mão de obra nativa, destruía as velhas estruturas sociais, tipo regime de clã, comunidade aldeã, e impunha, disse, a realidade capitalista da competição e do individualismo. Ora, Marx entendia que era justamente nos países de capitalismo adiantado que surgiriam as condições para a revolução, mas os socialistas na Rússia estão constatando o contrário. Lenin está afirmando que não é nos lugares onde o capitalismo está mais desenvolvido, até porque, dizia ele, nesses lugares, a classe dominante pode se dar o luxo de conceder salários melhores, por exemplo, aos trabalhadores, e, nesse sentido, conseguem amenizar o ímpeto revolucionário, o descontentamento da população. Tendem, vamos dizer assim, a acalmar e até acomodar os trabalhadores na medida em que eles fazem pequenas conquistas que vão melhorando ou diminuindo a sua situação de exploração. Resumo da ópera, Lenin concluiu que nos países de capitalismo adiantado, a estrutura do capitalismo tinha entrado numa nova etapa e dificilmente ali surgiriam condições para uma revolução, ou pelo menos não tão, vamos dizer assim, propícias como numa região periférica como a Rússia. Por quê? Porque ao chegar nessas regiões,
ao estender os investimentos e a estrutura capitalista para essas regiões mais atrasadas, ali o que acontecia? Em primeiro lugar, encontravas uma população que, não tendo formas de resistir a essa exploração, não tendo sindicatos, por exemplo, ou partidos que lhe defendessem, acabava vivendo uma situação de exploração tão grotesca que isso acabava criando uma espécie de descontentamento generalizado e um ambiente propício para a revolta. Lenin concluiu, então, que nessa nova fase, na fase do imperialismo, a revolução explodiria não como Marx tinha pensado nos países onde o capitalismo estava mais desenvolvido, mas justamente nas regiões mais atrasadas para onde ele estendia sua influência e onde ele gerava contradições tão agudas que acabavam explodindo de maneira revolucionária. Claro que isso tinha um preço. Se a revolução vai explodir, eu disse, em países onde não existe ainda uma classe operária numerosa, onde não existe ainda uma consciência das classes trabalhadoras com relação à sua exploração, e então, pensava Lenin, alguém vai ter que conduzir a revolução. Em outras palavras, a concepção de Marx de que um dia os trabalhadores organizados tomariam o poder e instalariam uma ditadura do proletariado que suprimiria a propriedade privada dos meios de produção, vai sendo substituída pela ideia de que um partido que representa a classe trabalhadora vai assumir o poder e promover as reformas. Quer dizer, já não é a ditadura da classe operária, mas a ditadura de um partido que representa a classe operária. Aí vem a teoria do partido elaborada por Lenin. Ele diz que existe uma vanguarda da classe operária, que já é politizada, esclarecida, consciente, organizada, e que ela tem a tarefa de conduzir o resto da população trabalhadora em direção a esse processo de tomada do poder. Ou seja, é necessária a construção de um partido que representaria uma espécie de ponta de lança, de vanguarda, de liderança do movimento operário como um todo, para tomar o poder e promover as reformas necessárias. Esse partido na Rússia vai se chamar de Partido Bolchevique. Eles se dividiram, tu lembra, os social-democratas, num certo momento, racharam. Uma ala, a ala dos mencheviques, acreditava que primeiro era preciso uma aliança com a burguesia, desenvolver plenamente o capitalismo na Rússia, criar um parlamento, estabelecer liberdade de imprensa, a organização sindical, de modo que a partir daí amadureceriam as condições para uma revolução mais tarde de caráter socialista. Mas Lenin e a ala dos bolcheviques discordam. Olha o que ele está afirmando. Ele está dizendo, primeiro, o capitalismo já existe na Rússia. Só que não é aquele capitalismo da Inglaterra ou dos países adiantados, e nunca vai ser, dizia ele. Porque a Rússia é uma região periférica, para onde o capitalismo estende justamente para explorar a mão de obra barata, porque aqui não existem sindicatos, para explorar nossas riquezas e matérias-primas, porque afinal de contas é um país dependente economicamente dos financiamentos que vêm de fora e assim por diante. Resumo, Lenin provou através dos seus, e aliás ele provou mesmo, no sentido de que ele, por exemplo, reúne dados estatísticos, reúne também, utiliza contribuições de outros economistas, é um gênio prático, como se diz, ou seja, reuniu elementos teóricos para justificar sua postura revolucionária na Rússia, ou seja, num país atrasado que para ele não era nada, vamos dizer assim, que se distanciasse de uma teoria marxista. Pelo contrário, era a sua adaptação aos novos tempos e à realidade que tinha se criado no início do século XX, numa nova fase do capitalismo. Lenin dizia que nessa nova fase, era nas regiões periféricas que surgiriam as condições propícias para uma revolução socialista. Mas ela não se daria mais a partir de uma consciência de toda a sociedade, e sim a partir da liderança de um partido capaz de dirigir o resto da população no sentido de tomar o poder e promover as reformas necessárias. Bolcheviques e mencheviques, então, estão divididos nesse contexto da Revolução Russa, de um país onde o capitalismo chegou tardiamente, onde ainda existia um regime absolutista em pleno século XX, mas que ao participar da guerra gerou uma situação tão caótica no país que abriu caminho para a tomada do poder pelos socialistas. Na primeira fase da Revolução, observa, são os mencheviques que sobem ao poder junto com a burguesia liberal. Os bolcheviques ficaram fora desse governo, eles sabiam que ele estava praticamente fadado ao fracasso. Sim, afinal de contas, esse governo, como tem a burguesia presente, em primeiro lugar, insistiu em manter a Rússia na guerra, contrariando toda a população. Segundo, não realizou a reforma agrária distribuindo terras para os camponeses, que era o que a maioria da população na Rússia esperava. De modo que os meses foram passando e esse governo provisório, quando a gente estuda história, a gente vê inclusive o líder desse governo, que é Kerensky. O governo de Kerensky vai perdendo apoio dia após dia. Quando chega em outubro de 1917, os bolcheviques percebem que esse governo já não tem apoio de ninguém e tomam o poder praticamente sem encontrar resistência. A partir daí começou a negociar a retirada da Rússia da guerra e a implementar as reformas de caráter socialista, ou seja, estatizam fábricas, bancos, ferrovias e tudo aquilo que gera riqueza e sustenta a sociedade. Distribuem terras e começam depois a adotar um modelo planificado para impulsionar a industrialização da Rússia. Nós vamos ver depois a trajetória da União Soviética, como vai ser chamada a Rússia depois da Revolução. O problema, uma longa guerra civil vai se estender até 1921. Depois desse período, imagina, né? Passando pela guerra, passando pela
guerra civil, passando pela contra-revolução. Depois de tudo isso, na década de 20, vai começar a construção desse modelo alternativo ao capitalismo, que a Rússia, né, colocava como um verdadeiro modelo socialista. Alguns vão chamar isso de capitalismo de Estado, porque afinal de contas vai continuar sendo, né, a Rússia, ou melhor, a União Soviética, agora um país inserido na estrutura capitalista mundial, mas num país onde não existindo burguesia, quem implementa a industrialização, a modernização do país é o Estado, através desse regime de partido único, como a gente já está percebendo, o Partido Comunista da União Soviética. Mas vamos ver a trajetória da Rússia pós-revolução, ou melhor, da União Soviética, num outro encontro, querido, numa outra aula.